Chegam ao Brasil os corpos dos mortos no acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. Caixões foram levados em cortejo aberto para o estádio do time. Com a Arena Condá lotada, a cerimônia é marcada por choro, homenagens e muita emoção. O presidente Michel Temer vai ao velório no estádio, mas não discursa. E hoje também foi dia de Enem. Milhares de estudantes que não conseguiram fazer o exame em novembro por causa das ocupações vão fazer a prova neste fim de semana. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2016, e esse é o RPB Brasil. Boa noite. Hoje o país parou. Milhares de brasileiros pararam para assistir ao cortejo dos mortos na queda do avião com jogadores da Chapecoense, dirigentes, técnicos e profissionais da imprensa. A Arena Condá lotou para homenagear a Chape. Os corpos das vítimas da queda do avião com jogadores da Chapecoense, dirigentes, integrantes da comissão técnica e profissionais da imprensa chegaram ao Brasil 4 dias depois do desastre aéreo na Colômbia. A maioria foi levada para a Arena Condá, o estádio da Chapecoense, onde milhares de pessoas acompanharam as cerimônias de um velório coletivo. 3 aviões trazendo os corpos dos brasileiros mortos na Colômbia pousaram na base aérea de Manaus nesta sexta-feira. A parada em Manaus era para reabastecer o avião, mas acabou demorando mais. Foram quase 6 horas de viagem até o oeste catarinense. Sargentos do Exército retiraram um a um os caixões dos aviões. Todos passaram pelos lanceiros da guarda fúnebre. Os corpos foram colocados em 4 carretas e seguiram para o cortejo rumo à Arena Condá. Dentro do estádio, a emoção tomou conta das famílias e dos torcedores. Já na aproximação das carretas, que era observada nos telões, e depois com a entrada dos caixões no gramado, todos estavam de pé. Ao 12h29, chegava a primeira carreta à Arena Condá. Debaixo de muita chuva, militares começavam a transportar os caixões. Um a um, os caixões entravam na Arena Condá por um corredor de honra. Choro e muita comoção da tenda reservada a parentes e amigos. Quando todos os caixões foram acomodados, mais palmas. Os mortos foram homenageados com uma salva de tiros. E a corneta anunciava o toque do silêncio. Várias autoridades discursaram na cerimônia, entre elas o jornalista Cid Moreira, que leu um salmo. O presidente Michel Temer acompanhou a cerimônia, ao lado do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Temer não discursou. Entre os presentes também estavam o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o técnico da seleção brasileira, Tite. Antes de iniciar o discurso, o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, vestiu uma camisa do Atlético de Medellín. Ele agradeceu ao povo colombiano, ao povo da cidade de Chapecó e a todos os brasileiros. Disse que a equipe da Chapecoense não vai desaparecer. A Chapecoense veio para Medellín com um sonho e voltou como uma lenda. O bispo de Chapecó, Dom Odelir Magri, leu uma mensagem do Papa Francisco. O jornalista Cid Moreira leu um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em que fala sobre o amor. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Você vai ver a seguir: mortos no acidente de avião com a equipe da Chapecoense são velados. 6º dia de julgamento de Elise Matsunaga é marcado por leitura de documentos e apresentação de reportagens. Milhares de estudantes fazem o Enem por todo o país.
O RPB Brasil volta já já. Corpo dos jornalistas que estavam no voo que caiu com a equipe da Chapecoense são velados no Rio, em Florianópolis e em São Paulo. Em Florianópolis, os corpos de 5 vítimas foram velados na Catedral Metropolitana. Durante 1h30, a cerimônia foi dedicada apenas aos parentes. Johnny Klein tinha 28 anos, era repórter da RBS TV, afiliada da TV Globo. Bruno Mauri era técnico de externos da emissora. André Podiak, repórter do Diário Catarinense. Lion Espíndola era jornalista do Globoesporte.com em Santa Catarina. E Djalma Araújo Neto, repórter cinematográfico da RBS TV. No Rio de Janeiro, mais 3 jornalistas da TV Globo foram homenageados na sede do Botafogo. O repórter Guilherme Marques, o produtor Guilherme Vandelars e o cinegrafista Ari Júnior. Parentes e amigos soltaram 71 balões brancos para lembrar as vítimas do acidente. Em São Paulo, os corpos do narrador Devá Pascovitch e do coordenador de transmissão Lilácio Pereira Júnior foram velados na Assembleia Legislativa e os dois eram da Fox Sports. O corpo do comentarista e ex-jogador Mário Sérgio, também da Fox, foi levado para Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A família optou por um velório reservado, fechado ao público. Os corpos de outros 3 funcionários da emissora, o repórter Vitorino Chermont, do comentarista Paulo Júlio Clement e do repórter cinematográfico Rodrigo Santana, foram levados para o Rio de Janeiro e devem ser velados amanhã. Bom, nós vamos mudar um pouco o clima do nosso telejornal porque nós vamos falar sobre previsão do tempo, que a partir de hoje será apresentada pelo querido Marcos Gaspar. Boa noite, Marcos, seja muito bem-vindo. Como é que vai ficar o clima pelo Brasil? Muito obrigado, José. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, há previsões de temporais entre os estados do sul, centro-oeste e sudeste do país. Um sistema de baixa pressão atmosférica avança e traz chuvas volumosas em toda essa área escura do mapa, que pega o Rio Grande do Sul, Paraná, passa por São Paulo e vai até o sul do Mato Grosso. Tempo seco mesmo só no Amapá e nessa grande área aqui no Nordeste. Nessas áreas faz muito calor e a umidade cai bastante. Vamos às temperaturas em algumas capitais. Em Curitiba a temperatura não vai passar dos 20 graus e tem alerta de temporais muito fortes por lá. Em Belo Horizonte só chove pela tarde por causa do tempo abafado, os termômetros ultrapassam os 30 graus. Em Palmas, aí sim, o calor continua reinando, máxima de 36 graus. No Rio de Janeiro o dia fica abafado, mínima só de 20 graus e a máxima de 33. Em São Paulo, pancadas de chuva à tarde e a máxima chega bem perto dos 30 graus. Obrigado, Marcos, e até segunda. Você vai ver a seguir momentos finais do julgamento de Elise Matsunaga. Estudantes fazem o Enem adiado este fim de semana. Não sai daí, o RPB Brasil volta já já. Sexto dia de julgamento de Elise Matsunaga foi marcado pela leitura de documentos anexados no processo e pela apresentação de reportagens sobre a morte e esquartejamento do marido da acusada, o empresário Marcos Kitano Matsunaga. O interrogatório da ré, que estava previsto para ser hoje, vai acontecer amanhã. O sexto dia do júri de Elise Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, começou com a leitura de depoimentos que testemunhas deram à Polícia Civil e à Justiça. A ré é julgada por homicídio triplamente qualificado, além de destruição e ocultação de cadáver. Também foram apresentados vídeos, fotos e matérias jornalísticas. Depois da leitura das peças, começa o interrogatório de Elise, mas os advogados já disseram que ela não vai responder às perguntas. Depois desta fase,
deve começar os debates entre a promotoria e a defesa. A acusação afirma que o crime foi premeditado para Elise ficar com o dinheiro do marido. Já os advogados de Elise dizem que ela atirou em legítima defesa e decidiu esquartejar Marcos porque estava desesperada. Neste fim de semana, milhares de estudantes estão fazendo as provas do Enem em todo o país. Eles não conseguiram fazer o exame em novembro por causa das ocupações das escolas. Para muitos, nem parece que é dia de prova. O Enem deste fim de semana, em 22 estados e no Distrito Federal, é para 227 mil estudantes que não puderam fazer o exame no mês passado, porque os locais de prova estavam ocupados por manifestantes. As questões das provas neste fim de semana são diferentes das aplicadas em novembro, mas o governo garante manter o mesmo nível de dificuldade para todos os candidatos. Neste sábado foram as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, tem Linguagens, Matemática e a Redação. Confesso, hoje foi um jornal difícil de se fazer. Vereador dessas famílias que perderam seus entes queridos. Jovens que tinham um futuro imenso pela frente. Ver o rosto das crianças que perderam seus ídolos. Uma cidade inteira arrasada, pois perderam seus heróis. Colegas da imprensa que, mais uma vez, estavam desbravando uma cobertura, também são heróis. Perdemos alguns de nossos heróis. Todos nós perdemos. O que nos resta é desejar que dias melhores venham e que Deus possa confortar as famílias que perderam seus entes queridos. Os que morreram são gente da nossa gente, povo do nosso povo, sangue do nosso sangue. Que Deus conforte a todos nós. Boa noite, Brasil.